Então, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde na era digital e eu vou tentar aqui em 20 minutos resumir uma história que vai há mais ou menos 7 milhões de anos. Como fazer 7 milhões de anos em alguns poucos minutos, não é? Há 7 milhões de anos nós tivemos exatamente isso, nós tivemos uma, uma alteração genética, uma mutação, nós estamos discutindo nos últimos meses muito mutações, não? Tivemos uma mutação que nos diferenciou de alguns primos. Quem são os nossos primos? O nosso primo da esquerda e o nosso ancestral da direita evoluíram diferentemente em função daquelas mutações. E há 30 mil anos, o nosso ancestral aqui da fotografia central, ele começou a deixar as suas marcas, deixou as suas marcas na história a partir das suas impressões nas paredes das cavernas que habitava. Muito bom. O que significa aquele conjunto de mutações? Quer dizer, em que somos diferentes dos nossos primos da fotografia anterior da esquerda? Nós somos diferentes em algumas coisas, como nós podemos ver aqui nessa fotografia, não? Nós temos um pouco menos de pelos, talvez nós temos um pouco menos de músculos, mas aqueles 2% que nos diferencia dos nossos ancestrais nos fez enxergar a natureza de uma maneira diferente, nos fez prever possibilidades futuras, nos fez associar informações de uma maneira diferente, de sorte que nós começamos a aproveitar aquilo que nos cercava para construir novas alternativas de vida e conseguimos construir ferramentas interessantíssimas, inclusive ferramentas capazes de nos fazer pensar, de pensar por nós, de acumular a memória que pudesse nos facilitar a vida. Muito bom. De 30 mil anos, eu vou dar um salto muito grande e vou passar para algo como 500 anos atrás. 500 anos atrás, nós tínhamos aqui um alemão que resolveu estudar lentes, e esse alemão, o Hans Lippershey, ele vivia na Holanda. E aquilo que ele fez com as lentes, o telescópio, interessou muito o rei da Holanda, que à época se encontrava em guerra com os espanhóis. E em guerra com os espanhóis, o rei da Holanda achou muito interessante a possibilidade de acompanhar o movimento das tropas inimigas e assim, poder melhor estruturar as suas táticas de combate. Bom, enquanto em 1608 o rei da Holanda usava o telescópio para combater os espanhóis, o Galileu Galilei resolveu olhar para as estrelas. E olhando as estrelas, ele começou a entendê-las melhor, ele começou a compreender um pouco mais dos mecanismos que regem o nosso universo e, enfim, ele não fez as estrelas ficarem mais próximas de nós, e nem multiplicou o número de estrelas. As estrelas já estavam lá e elas continuam à mesma distância que estão de nós, porém, ele permitiu que nós conhecêssemos melhor o nosso universo e as nossas estrelas, e ele permitiu que mais pessoas vissem mais estrelas. E, basicamente, é o que nós vamos falar um pouquinho agora, sobre se a tecnologia nos afasta ou nos aproxima das pessoas. Será que a tecnologia tem o condão ou traz o risco de nos aproximar ou nos afastar de nossos pacientes? Talvez não seja este o caminho, não seja esta a pergunta. Talvez a tecnologia nos permita, como permitiu ao Galileu, de conhecer melhor os nossos pacientes e de aumentar o acesso dos nossos pacientes à atenção médica. Quais são os limites do uso da tecnologia no campo da saúde? Nós temos limites éticos, nós temos limites legais, nós temos limites técnicos e limites humanos,
Haverá outros, com certeza, mas eu gostaria de me ater a essas 4 possibilidades. Os limites técnicos, eles são claramente definidos no Código de Ética Médica, e aqui nós temos limites e temos obrigações, e nas obrigações nós temos claro que a nossa atenção ao trabalhar com tecnologias é a saúde das pessoas. Nós temos a obrigação de aprimorar os nossos conhecimentos e usar o progresso científico. Nós temos que melhorar os padrões de serviços médicos e nós temos que exercer a medicina com todos os meios técnicos e científicos disponíveis que me tragam melhores resultados. Portanto, nós temos obrigação de entender a saúde digital como uma obrigação da medicina dos nossos tempos. E nós temos o direito de nós indicarmos o procedimento que julgarmos mais adequado. Portanto, é fundamental, é absolutamente fundamental que o médico tenha a responsabilidade, caiba a ele, portanto, decidir quando utilizar e quais tecnologias digitais, inclusive, ele deve utilizar. E também tem o direito de se recusar a usar tecnologias que ele entenda que não sejam as melhores para aquela situação clínica em que ele se encontra. E, certamente, que no uso dessas tecnologias, outros interesses não devem prevalecer, não devem interferir com essas decisões. Nós precisamos ter o consentimento dos pacientes, fazer uso de qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de intervenção, ferramenta, sem o consentimento do paciente, é inapropriado, é inaceitável nos nossos tempos. Portanto, e deixar de utilizar os meios disponíveis para atenção à saúde também é inaceitável nos nossos tempos. A discussão que nós vivemos há alguns anos foi se o exame à distância, com a distância geográfica, a distância física, não é um exame direto, ou se é possível realizar exames diretos, o exame sem interferências, com o auxílio de tecnologias digitais, e é basicamente isso que nós vamos discutir no item limites técnicos da aplicação da saúde digital. Muito bom. O que regulamenta a utilização de recursos que incorporem tecnologia digital no Brasil é a resolução do Conselho Federal de Medicina, de 20 de abril de 2022, bastante recente. Portanto, esta regulamentação vem impor os limites éticos e as obrigações éticas do uso da telemedicina. Nós poderemos discuti-las no espaço que eventualmente teremos para perguntas depois dessa apresentação. Eu vou passar agora aos limites legais, e muito do que eu vou dizer já foi muito melhor explorado na apresentação anterior. Nós temos, em 2018, uma legislação que definia a utilização de recursos digitais no campo da saúde e definia quais seriam vamos dizer, as limitações e as proteções legais para a utilização de dados de saúde. Os dados referentes da saúde são classificados como dados pessoais e sensíveis, e os dados pessoais e sensíveis, como já foi comentado na reunião anterior, eles têm de ser utilizados com parcimônia. Só se pode utilizar os dados necessários para as intervenções específicas, portanto, não se pode recolher dados pessoais e dados sensíveis de saúde sem finalidade, sem adequação, sem que haja necessidade, sem que haja proteção, sem que eles não sejam degradados ou que tenham a qualidade preservada. O seu tratamento precisa se fazer com transparência, com segurança, sem discriminação e com accountability, ou com responsabilidade. Muito bom. Nós tivemos no início da pandemia
uma legislação, um decreto presidencial que a autorizava em função da absoluta necessidade de fazê-lo face à situação que nos encontrávamos em 2020. Encerrado o período de emergência da pandemia, foi absolutamente necessário renovar a lei, e essa lei voltou a ser discutida no Congresso Nacional e foi aprovada com uma qualidade bastante grande, bastante consistente, agora em 15 de abril de 2020. E hoje, esse projeto de lei é encaminhado ao Senado Federal para discussão. Mas, como ele está ainda aguardando a discussão e aprovação no Senado Federal, a volta para o Congresso Nacional e depois a sanção presidencial, seria necessário que algum outro instrumento legal o substituísse, de tal forma que nós pudéssemos utilizar as tecnologias digitais no campo da saúde. E aqui nós tivemos lançado recentemente, a questão de 2 semanas, no programa Telesaúde Brasil, uma portaria que volta a autorizar a utilização de recursos digitais, de telesaúde, até que a lei venha a ser, vamos dizer, regularmente tramitada no Congresso Nacional e no Executivo. Muito bom. Ultrapassados os limites éticos e legais, vamos às questões técnicas, né? Nós falamos muito, acabou de ser muito bem comentado, as questões das inovações sobre devices utilizados em saúde. Mas antes de falar em devices, eu gostaria de falar um pouquinho sobre distância física. O que significa distância? Para nós, médicos que nos relacionamos com pacientes, não? O impacto das distâncias físicas sobre o comportamento das pessoas foi muito bem descrito e constituiu as bases da proxêmica, que é a ciência que estuda este fenômeno, por Edward Hall, recentemente. Então, nós sabemos bem, nós temos bem claro que quando alguém conversa conosco a uma distância menor do que 45 centímetros, esse relacionamento se caracteriza como um relacionamento íntimo. Pode nos agradar muito quando estamos interessados nessa intimidade, ou pode nos incomodar bastante quando não o desejarmos. Portanto, esta distância caracteriza uma forma de relacionamento. Já entre 45 e 1,20 m, 120 centímetros, nós temos uma relação pessoal, e o médico se relaciona com seus pacientes tradicionalmente a partir dessa distância, de 1,20 m. Nós, depois de 1,20 m, temos um relacionamento social, e o comportamento nosso se modifica bastante, e à medida que nós nos afastamos dos 120 centímetros e vamos para os 360, não é? E depois dos 360, nós temos um relacionamento público, que é basicamente aquilo que nós estamos entretendo nesse exato momento. Mas a anamnese, que é o conjunto de perguntas e de respostas que estabelecem a história dos nossos pacientes, e é o início da relação médico-paciente, ela se faz habitualmente naquela distância, na distância pessoal, na distância de 1,20 m, até porque nós estamos trabalhando com dados sensíveis. E será que a distância impacta muito fortemente nas relações entre as pessoas? Bom, essas imagens que nós acabamos de assistir são imagens clássicas de um concerto que reúne uma das maiores divas da música lírica, a Maria Callas, com a Orquestra Nacional de Paris, e isso na Salle Pleyel, em Paris. E a distância que separava a Maria Callas da orquestra e da audiência era uma distância realmente imensa, não é? Maria Callas, falecida já há muito tempo, ela já se encontrava em uma outra dimensão.
impossível ser quantificada em termos de distância. Mas tentar reunir algo completamente inacessível do ponto de vista físico com a nossa realidade causa impressão, e causa excelente impressão, encantamento, mesmo aos críticos da qualidade musical. Portanto, a holografia nos traz hoje a possibilidade de vencer distâncias e de estabelecer uma boa relação com as pessoas, uma relação muito positiva com as pessoas, quase tão, e esse quase é discutível também, quase tão boa, tão consistente, tão qualificada quanto a relação física pessoal. Aqui nós temos já, em vários países, a possibilidade de nós termos consultas médicas à distância, onde o consultório fica a quilômetros da casa do paciente, mas a tecnologia nos permite transportar o médico ao leito do paciente em sua própria casa e ali estabelecer uma relação de confiança esperada entre esses dois atores. Mas e os demais itens que compõem uma consulta clínica? A inspeção, a ausculta, a palpação, a percussão. Bom, a inspeção, as lentes que hoje se incorporam aos nossos equipamentos, aos nossos devices, nos permitem ver, às vezes, muito melhor do que nós poderíamos ver ao olho nu. A teledermatologia é um exemplo disso. A áptica vem cada vez mais se desenvolvendo no sentido de nos permitir palpar aquilo que aparentemente não é palpável, mas palpar fará parte da medicina do futuro? Tenho a impressão que não, porque palpar é buscar na superfície impressões tácteis que nos permitam configurar uma história do que está se passando no interior do nosso organismo. E talvez a palpação não seja a melhor maneira de se entender o que está se passando no interior do nosso organismo, assim como também a ausculta. A auscultar faz parte da imagem, da figura do profissional de saúde, seja um médico, um enfermeiro, fisioterapeuta, enfim. Mas a ausculta nem sempre foi assim. A ausculta se iniciou num momento em que o médico se relacionava com o paciente intimamente, a menos de 45 centímetros. Não? Então, até que em 1816, René Laennec entendeu que era possível auscultar melhor utilizando um tubo que aproximava a sua orelha, ou conectava a sua orelha ao tórax dos seus pacientes. Isto foi combatido muito na época, entendeu-se a época que isto atrapalhava as relações médico-paciente, e que isto pudesse distanciar o médico do seu paciente, o que nós vimos ao longo de pouco tempo, que isto não era realidade. Mas a ausculta é um procedimento que tem algum defeito, e esse defeito já vem na denominação. Estetoscópio significa reunir o tórax, stetos, com scope, que é ver. E o estetoscópio não nos permite ver através da parede torácica, ele nos permite ouvir, e a partir da oitiva, da ausculta, nós construímos uma história sobre o que poderia estar provocando aquele ruído, e a partir dessa história nós imaginamos quais são os problemas que acometem aquele nosso paciente. O estetoscópio não nos permite ouvir. A reprodutibilidade entre observadores no estetoscópio é pequena para algumas situações, é insatisfatória para muitas situações, mesmo para ouvidos muito experimentados, de tal forma que, na verdade, hoje nós dispomos de outros recursos capazes de realmente ver através do tórax. E aqui a ecocardiografia, por exemplo, nos permite ver muito melhor o que acontece no coração, e aí o que acontece mesmo, não uma história,
E a ultrassonografia pode ser feita a distâncias, como no caso aqui desse exemplo, nós temos um operador utilizando o probe no tórax do paciente, num lado do Oceano Atlântico, e o médico que interpreta essas imagens do outro lado do Oceano Atlântico, e, portanto, aqui nós vemos bem superada vamos dizer, eventuais dificuldades impostas pela impossibilidade de palpar e auscultar ao lado do paciente. Bom, muitos dos mais antigos, eu penso que a nossa audiência é de pessoas bastante jovens, mas nós temos alguns aqui que vão se lembrar aqui do Enterprise. O Enterprise era uma nave espacial idealizada por Roddenberry há mais ou menos lá para a década de 60, não é? E isto ocupava o nosso imaginário, assim como ocupava o nosso imaginário a sua tripulação. E nessa tripulação da Enterprise, nós tínhamos algumas histórias, alguns personagens muito interessantes. O personagem central dessa fotografia é o Capitão Kirk, né? Capitão Kirk, ele, nos anos 60, ele fez viagens para todo esse nosso universo, e ele era ladeado por dois personagens interessantíssimos, o Dr. McCoy, à sua direita, e o Mr. Spock, à sua esquerda. O McCoy era alguém muito emotivo, muito dado às emoções, era um médico, muito sensível, e à esquerda do capitão Kirk, nós temos aqui o vulcano Mr. Spock, que era cerebral, que não utilizava emoções nas suas decisões. Muito bom. A interação dos dois é basicamente a nossa vida, de todos, na verdade, e os dramas ali gerados foram absolutamente fantásticos. O Capitão Kirk recentemente teve a oportunidade de fazer o seu primeiro voo espacial real, mas que foi o voo espacial do Elon Musk. Talvez ele não imaginasse que tão brevemente ele poderia, e na sua vida ainda, poderia realizar essa ficção do Roddenberry de alguns anos atrás. Mas o que eles tinham tão interessante no Enterprise, além disso? Eles tinham uma porção de devices. Esse device era muito interessante, era o tricorder, que não só diagnosticava, como realizava algumas intervenções, e seria algo que, assim, para um futuro muitíssimo distante, se não fosse o fato que hoje nós temos o tricorder incorporado nos relógios de grande parte dos que estão assistindo essa reunião. O tricorder de hoje, os nossos smartwatches, eles são, e tantos outros wearables, não, eles superam a imaginação dos melhores ficcionistas, né? E aqui tem toda essa lista de devices de saúde que eram utilizados na Enterprise. Aqui nós precisamos ver que praticamente todos esses devices ainda hoje são, já hoje, 2022, são disponíveis. E talvez o mais fantástico deles era um chamado Gentronic Replicator, que colhia uma amostra genética do indivíduo afetado, gravemente doente, modificava esse gene e reintroduzia esse gene na pessoa doente, de tal forma a promover a regeneração da sua saúde. E nós temos hoje técnicas capazes de fazer isso, como a CRISPR, publicada em 2015 na Science, e a CRISPR é basicamente isso, é a engenharia genética, a modificação de uma estrutura genética capaz de induzir doenças para uma estrutura genética capaz de nos proteger de doenças. Portanto, os limites técnicos estão sendo, de uma forma absolutamente fantástica, ultrapassados dia a dia. E se nós falamos no Roddenberry, podemos falar do Hanna-Barbera com os Jetsons, que tinham que utilizavam uma grande quantidade de tecnologias
e praticamente todas as tecnologias que os Jetsons utilizavam nos anos 60, 70, hoje são disponíveis, até o vestido elétrico que a Jane utilizava no tempo dos Jetsons, a Madonna já utiliza hoje. E tem a telemedicina, que era amplamente utilizada pela família Jetson, e hoje é o assunto da nossa discussão. Vocês se lembram dos Jetsons? Tinha uma senhora que ajudava a Jane nas tarefas domésticas, a Rose. Hoje nós temos um substituto da Rose, que é o Eulus, e portanto, a ficção vem cada vez mais a se tornar uma realidade palpável. Conta-se até a história que a família Jetson um dia veio acompanhar o nosso George Jetson ao hospital. Ele não estava passando bem, levaram o Jetson ao hospital, e a Rose, que acompanhava a família em tudo, foi ao hospital também, e ao andar pelos corredores do hospital encontrou o robô, o Da Vinci, não é? E se apaixonaram tremendamente, foram vistos. A última vez que os encontraram, estavam entrando numa sala de manutenção remota lá do hospital. Bom, essa é uma outra conversa interessante, mas faz parte da reunião da ficção com a realidade. Nós pensamos a 200 metros por segundo. É uma velocidade fantástica, não? Entre o pernilongo morder a nossa canela e nós sentirmos aquele desconforto, em 200 metros por segundo isto acontece, e aí nós associamos a atividade de vários outros neurônios e temos as reações correspondentes. Parece rápido, não? Parece rápido, mas as fibras ópticas que conduzem as informações, os impulsos digitais de milhões de pessoas, não de apenas uma pessoa, em torno do mundo, caminham a velocidade de quase 300 milhões de metros por segundo. Portanto, é totalmente inadequado nós queremos disputar a rapidez dos neurônios humanos com a rapidez das fibras ópticas. Mas será que essas fibras ópticas serão disponíveis por um número suficiente de pessoas, a ponto de mudar a nossa realidade? O Gordon Moore definiu que uma lei que vem sendo demonstrada até esse momento, que de ano e meio em ano e meio nós duplicamos a velocidade dos nossos processadores e nós diminuímos o custo dos nossos processadores. Portanto, a disseminação da tecnologia digital certamente vai modificar completamente o nosso cenário, o cenário em que nós humanos vivemos. Só lembrando que o nosso caríssimo Santos Dumont inventou o avião, e da invenção do avião nós precisamos esperar 70 anos quase para que 50 milhões de pessoas tivessem utilizado um avião. Ao passo que, há poucos anos, alguém inventou algo chamado Pokémon Go, e em 20 dias nós tínhamos 50 milhões de pessoas caçando pokémons em todo o planeta. Portanto, a velocidade de incorporação, a disseminação de incorporação tecnológica é brutal, é inimaginável. Não é possível, portanto, competir, é necessário encontrar uma sinergia, aproveitarmos dessas maravilhas que nós, seres humanos, fomos capazes de desenvolver. E quais são os nossos limites, os limites humanos para a utilização dessa tecnologia? Nós podemos, de um lado, ficarmos maravilhados, encantados, face a esse progresso todo, ou podemos nos apavorar com esse progresso todo, nos sentindo impotentes, nos sentindo minimizados face a ele. Nós podemos imaginar que, ao lado dos grandes perigos de extinção da humanidade, como a poluição atmosférica, como a colisão com outro asteroide, nós poderemos ter os nossos
computadores, exterminando o ser humano e a sua organização. A única forma que podemos usar para nos defendermos desta situação não é tentar impedir o progresso da ciência, nem impedir o desenvolvimento das novas tecnologias. Mas é necessário, como face a um tsunami, não é? É necessário, para sobrevivermos a eles, nós nos encontrarmos acima do seu nível. Portanto, encontrar-nos acima do nível do tsunami permite-nos entender o que acontece quando ele chega, quando ele vai, e encontrarmos a melhor maneira de ultrapassar tais dificuldades. Portanto, para nos encontrarmos acima ou à frente do tsunami, que é a revolução digital, nós precisamos nos aplicar muito. A Associação Paulista de Medicina já vem, agora estamos na 4ª edição do Global Summit de Telemedicina e Saúde Digital, e nós vos convidamos, aproveito aqui a oportunidade para vos convidar para, entre 4 e 6 de outubro próximos, nos encontrarmos. Desta feita será presencial no Transamérica Expo Center para a 4ª edição do Global Summit. Obrigado a todos, à vossa disposição.